Quando o universo organiza, sinais de alinhamento coincidência é o apelido da sua nova frequência. O som invisível que precede o milagre. Antes de qualquer conquista visível, há sempre um movimento invisível. Você pode chamá-lo de sorte, destino, acaso. Mas Napoleon Hill chamaria de harmonização mental. Jesus, em outra linguagem, chamaria de fé em ação. O universo não se move por pressa, mas por frequência. Quando a mente, o coração e o propósito vibram na mesma nota, a realidade começa a se reorganizar como peças de um quebra-cabeça gigante. No início, parece confuso. Algumas pessoas saem da sua vida, oportunidades parecem sumir e o silêncio se torna ensurdecedor. Mas é nesse silêncio que o universo conversa mais alto. Ele te reposiciona, limpa o terreno, realinha as rotas. Cada aparente atraso é uma recalibragem para te colocar onde sua vibração já está. Hill dizia que o mundo externo é apenas o espelho do mundo interno. Quando você muda dentro, o universo reorganiza fora. É por isso que, quando algo parece dar errado, é sinal de que você está se aproximando do certo. Coincidências começam a surgir. Você pensa em alguém e essa pessoa liga. Um vídeo aparece com exatamente a resposta que você precisava. Um imprevisto muda o trajeto e te coloca no lugar exato onde deveria estar. Esses são os sinais de alinhamento. Não são mágicos, são matemáticos. Resultado de uma mente que se ajustou ao campo certo. A dúvida é o ruído que atrapalha essa música. A fé, por outro lado, é o fone que amplifica a sinfonia. Jesus não disse, peça e espere. Ele disse, creia que já recebeu. É nesse já que mora o segredo. Quando você vive como se já tivesse, o universo começa a te tratar como quem já tem. É a mesma energia de um maestro antes do concerto. Ele não duvida da orquestra, apenas levanta a batuta e o som vem. Você também rege um campo. Suas emoções são as cordas, seus pensamentos são o sopro e suas palavras são a percussão. O espetáculo começa quando tudo toca em harmonia. O alinhamento começa no caos. Há um ponto na jornada em que tudo parece se desfazer. Pessoas se afastam, planos se perdem, portas se fecham. Mas Hill chamava esse momento de fase da reorganização invisível. Ele explicava que o fracasso temporário é apenas o universo testando se você realmente acredita no que pediu. Jesus enfrentou tempestades no barco, não para provar o poder de Deus, mas para provar a fé dos que estavam com ele. Quando você diz, quero prosperidade, o universo responde, então vamos ver se você sustenta a vibração da abundância mesmo quando faltar. Quando diz, quero amor verdadeiro, ele pergunta, você saberia se amar primeiro? O caos é o laboratório onde sua vibração é testada. Nada se alinha no conforto. O metal só se curva no fogo e o propósito só se revela na pressão. O que você chama de bagunça, o universo chama de arrumação. Quando tudo sai do controle, é sinal de que o controle está mudando de mãos, saindo das suas e indo para as dele. É aqui que a sabedoria de Hill e a fé de Jesus se encontram. Ambos sabiam que a força não está em dominar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Alinhar-se com o universo é aprender a soltar o volante sem perder o destino. É agir sem ansiedade, crer sem evidência, agradecer antes de receber. Quem agradece antes, vê antes. A vibração da gratidão abre as portas que o medo fecha. Muitos querem ver para crer, mas os que realmente prosperam aprenderam a crer para ver. É nesse ponto que as coincidências se multiplicam. Você encontra pessoas que aceleram seu caminho. Ideias surgem do nada. Intuições se tornam certezas. Não é sorte, é sintonia. O universo reorganiza os átomos ao redor de quem vibra em coerência. E quando você está coerente, o tempo se curva. O que levaria anos acontece em semanas. É o poder de estar no fluxo, o mesmo fluxo que Hill chamou de estado de inspiração.
e que Jesus chamava de vida em abundância. Quando você entra nele, até o silêncio trabalha por você. A geometria da oportunidade. Quando sua frequência se estabiliza, o que antes era acaso transforma-se em padrão matemático. Napoleon Hill chamava isso de expert timing, o instante exato em que o desejo bem definido encontra a circunstância legítima. Jesus descrevia com outra imagem, a medida recalcada, sacudida e transbordante que volta ao doador. Ambos falam da mesma geometria. Círculos se fecham, linhas se cruzam. Portas se alinham nas coordenadas perfeitas para quem já vibra na resposta. Nessa fase, não é você que persegue oportunidades, são elas que calculam sua órbita e entram no seu campo gravitacional. Um e-mail esquecido vira contrato, um cliente antigo retorna com proposta maior, um não de ontem converte-se em sim com juros de confiança. Os céticos chamarão de coincidência, os atentos de confirmação. O universo opera como um engenheiro cósmico. Só adiciona peso quando a fundação está nivelada. Se ainda balança, ele pausa. Se firma, ele ergue andares. Por isso algumas bênçãos atrasam. A obra interna não suporta o arranha-céu externo. Hill contava que a maioria desiste a um passo do ouro. O chão endurece, a picareta parece inútil, mas a veia aurífera está logo adiante. Perseverar é cavar no invisível até que o visível ceda. É nesse ponto que nasce o sexto sentido, a intuição refinada que antecipa curvas do caminho. Você acorda com uma ideia que encurta anos, sente um impulso de ligar para alguém e a ligação abre novos corredores. Não ignore, é a voz do universo rabiscando sua planta baixa. Quando obedecida, ela acelera processos que antes dependiam de esforço hercúleo. Por isso, feche os olhos após cada insight e pergunte-lhe: qual é o próximo passo mínimo? Depois, haja. O universo detesta vácuo. Ele preenche quem se move. Foi assim com José no Egito, com Hill na pobreza de Wise County, com qualquer empreendedor que transformou lama em palco. Todos ouviram o chamado sutil, responderam com ação singela e criaram momentum. É o momentum que faz o mar se abrir. Moléculas respondem à fé aplicada em movimento. O cálice só transborda porque alguém decidiu inclinar a jarra. Portanto, incline-se à mínima inspiração. Cada microação somada resulta na macromudança que os outros chamarão, espantados, de milagre de crescimento exponencial. O eco da prosperidade, servir para expandir. Alinhamento pleno gera excedente, e excedente exige escoamento. Hill ensinava que a abundância se fortalece quando circula. Jesus ilustrava com a parábola dos talentos. Quem enterra o recurso paralisa o fluxo. Quem multiplica recebe cidades inteiras para governar. O eco da prosperidade manifesta-se quando você decide ser um canal, não um reservatório. Dinheiro sem propósito vira peso. Riqueza compartilhada converte-se em ponte. Por isso, quando a colheita chegar, e ela chega sempre em medidas maiores que o celeiro, pergunte-se: quem precisa da água que transborda do meu poço? A resposta ativará a lei do retorno em escala logarítmica, porque todo ato de serviço amplifica a frequência. Gratidão passiva atrai, mas generosidade ativa magnetiza. Doe tempo, mentoria, recurso, celebre vitórias alheias, honre quem pavimentou seu caminho. Esse eco retorna não só em números, mas em conexões que o dinheiro jamais compraria, parceiros de alma, clientes leais, amigos que sustentam seu coração nos vales. Hill falava do Mastermind, a coalizão de mentes harmonizadas em um objetivo maior que qualquer ego. Jesus chamava de onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome. Ambos acessaram o mesmo princípio. A soma de frequências coerentes cria um campo de ressonância capaz de mover montanhas logísticas, estender prazos impossíveis, atrair financiamento antes impensável. O universo premia redes de alta vibração com atalhos temporais. Só existe um requisito: coerência entre intenção,
ação e compaixão. Sem esse tripé, o prédio interno entorta e desaba sob o peso do tesouro recebido. Então, revise-se sempre. Pergunte: minha missão serve apenas a mim ou expande luz ao redor? Se a resposta for expande, continue. Se for só a mim, recalibre antes que a bênção vire fardo, pois quem segura o rio perto do peito acaba afogado na própria represa. Quebre as comportas. Deixe fluir para além da família, além da métrica de lucro, além da autobiografia. Um abraço dado no momento certo pode gerar uma venda milionária anos depois. Um conteúdo oferecido de graça pode se tornar prova social que derruba objeções de futuros investidores. Nada se perde. Tudo volta em múltiplos, porque o universo calcula juros de intenção. Sirva então como quem distribui sementes em solo fértil. Algumas brotarão ali, outras viajarão com o vento e germinarão onde seus pés jamais pisarão, mas onde sua marca espiritual já terá chegado primeiro. A engenharia da coerência total. Quando o universo organiza, cada célula vira engenheira do próprio destino. Hill ensinava que o pensamento emocionalizado é força quântica. Jesus dizia que coração dividido não suporta o próprio peso. Alinhamento real acontece quando corpo, mente e espírito assinam o mesmo contrato vibracional. O corpo sente antes que a mente racionalize, aperto no peito diante de ambientes tóxicos, expansão gostosa quando a rota está certa. Respeite esse radar biológico. Ele é seu oráculo clandestino. A mente, por sua vez, precisa de instruções claras, imagens vívidas, afirmações no presente, perguntas poderosas. Como posso servir mais profundamente hoje? Já o espírito manifesta-se pelo sopro da intuição e pelo magnetismo da fé, aquela certeza silenciosa que dispensa provas. Coerência total requer calibrar os 3 ponteiros diariamente. Comece o dia movendo o corpo, caminhada, alongamento, respiração. Acione a mente com leitura intencional, escrita de metas. Acione o espírito com gratidão falada em voz alta. Esse rito de 3 etapas gera um campo eletromagnético perceptível. Pessoas notarão que algo mudou, oportunidades fluirão sem fricção. É a assinatura energética de quem entrou em flow. Hill relatava casos em que vendedores triplicaram ganhos sem mudar roteiro, apenas ajustando a atitude interna. Jesus multiplicou pães porque a multidão já vibrava em expectativa. Expectativa é ponte entre invisível e tangível. Se duvida, ela se torna muralha. Se crê, torna-se túnel. Portanto, desinstale crenças estorvo. Sou azarado, sucesso é para poucos. E instale crenças ponte. O universo coopera comigo. Meu trabalho serve a um propósito maior. Reforce-as com prova social. Recorde vitórias passadas, celebre microconquistas, testemunhe milagres alheios como prenúncio dos seus. Quando pensamentos, emoções e fisiologia tocam a mesma nota, o universo responde como câmara de eco cósmico, devolvendo realidades na mesma frequência, só que amplificadas. Esse é o segredo silencioso dos que parecem abençoados. Eles não pedem que o universo mude, eles mudam para caber na bênção. Selar a frequência e expandir o legado. Nem todo alinhamento dura, ele requer manutenção diária. Hill chamava isso de habituar a mente ao triunfo. Jesus falava da videira podada para dar mais fruto. Selar a frequência é fincar estacas na vibração desejada até que ela se torne endereço permanente. Como? 1. Autoobservação contínua. Detecte pensamentos sabotadores e troque-os antes que enraizem. 2. Ações de confirmação. Gaste e invista como quem já vive a realidade vislumbrada, ainda que em escala simbólica. 3. Círculo de corressonância. Conecte-se a pessoas cuja conversa eleva, não drena. 4. Serviço expansivo. Transforme cada conquista em trampolim de generosidade. Este 4º ponto é o selo de ouro. Doar ativa feedback divino infinito. Quanto mais transbordar,
mais o universo abastece sua fonte. Afinal, rio parado apodrece, mas rio corrente irriga impérios. Agora, respire fundo e visualize você, daqui a um ano, lembrando deste dia como o ponto de inflexão em que trocou ansiedade por certeza, escassez por abundância. Sinta a gratidão futura invadir o presente. Isso sela a frequência. Por fim, transforme esta série de palavras em movimento. Feche o dispositivo, escreva num papel a meta que pulsa forte. Trace 2 passos concretos para hoje e haja antes que o sol se ponha. Cada segundo de atraso é convite ao velho padrão. Mova-se e o universo moverá mundos por você. Coincidência será, para sempre, o apelido da sua nova frequência. Quando o coração humano finalmente silencia o ruído da pressa, ele começa a perceber que a realidade não é estática. Tudo vibra, tudo responde, tudo conversa num idioma que não usa palavras. Esse entendimento derruba a velha crença de que as coisas acontecem por acaso. Na verdade, cada gesto íntimo, cada pensamento recorrente, cada emoção encoberta funciona como comando para os arquitetos invisíveis que zelam pelo equilíbrio do universo. É como se houvesse um conselho cósmico aguardando a instrução exata antes de mover peças no tabuleiro do tempo. Quando você decide com total convicção que seu destino é servir em abundância e prosperar sem culpa, esse conselho recebe o sinal e redistribui eventos, acelera encontros, fecha portas que distraem, alarga portais que elevam. A mente descrente chama de coincidência. A mente desperta chama de sincronicidade. A mente sábia chama de coerência vibracional. A partir desse ponto, qualquer deslize interno é acompanhado de um leve desalinhamento externo. Um atraso inesperado, uma luz que queima na hora errada, uma mensagem que não chega. Não é punição, é feedback imediato para que você retorne ao centro. Assim, viver torna-se prática contínua de autorregulação. Sentir, ajustar, agradecer, avançar. Há uma razão para os mestres de todas as tradições falarem em vigiar pensamentos e intenções. Não se trata de moralismo, mas de engenharia energética. Quem vigia interiormente evita vazar energia em forma de dúvida, ressentimento ou pressa. Esses vazamentos criam oscilações que confundem o algoritmo universal. É como enviar vários pedidos divergentes ao mesmo tempo. Algumas portas se abrem, outras se fecham, e o resultado parece caos. Porém, quando o emissor decide sustentar um único sinal, clareza de propósito, gratidão antecipada, serviço generoso, o universo responde com a precisão de um relógio atômico. O caminho pode não ser linear, mas torna-se propulsor. Cada curva revela atalhos, cada subida aumenta a visão panorâmica. É nesse estágio que surgem os chamados milagres contábeis, dívidas quitadas sem explicação lógica, investimentos multiplicados por oportunidades que jamais teriam sido cogitadas no plano mental comum, curas físicas que confundem diagnósticos. Não é violação das leis naturais, é a aplicação superior delas, pois a mente alinhada é capaz de convocar recursos que a mente dispersa nem sequer enxerga. Para cultivar tal alinhamento, 3 disciplinas se mostram fundamentais. A primeira é o silêncio intencional, aquele espaço diário em que nenhuma voz externa tem permissão de entrar. Pode ser no amanhecer, antes que o mundo desperte, ou no crepúsculo, quando o céu troca de vestes. O horário importa menos que a constância. Ali, inspire lentamente e pergunte: qual parte de mim ainda resiste ao fluxo? A resposta virá como imagem, sensação ou memória reprimida. Olhe para ela sem julgamento. Trate-a com a mesma ternura que um jardineiro reserva aos galhos que precisam de poda e libere. A segunda disciplina é o movimento consciente, pois energia parada estagna. Caminhe, dance,
Alongue-se, mas faça do corpo um acorde afinado, ao som daquilo que deseja experienciar. A terceira disciplina é a generosidade estratégica, dar de forma a multiplicar. Doe conhecimento, dinheiro, atenção. O universo interpreta cada ato de partilha como prova de confiança na abundância e devolve em escala geométrica. Histórias reais abundam nos bastidores da prosperidade silenciosa. Um jovem designer, morando em kitnet apertada, decidiu que valia um contrato internacional e começou a agir como se tal honra já estivesse selada. Reformulou o portfólio, comprou flores para colocar na mesa improvisada, símbolo vivo de elegância, e passou a estudar inglês técnico com disciplina religiosa. Após 90 dias, recebeu e-mail de agência europeia que jamais ouvira falar, interessada exatamente no estilo que ele refinava. O detalhe intrigante: a agência captou seu perfil através de um repost aleatório que ele quase não publicou numa noite de inspiração. Coincidência? O novo ele não acha mais. Outro exemplo: uma professora endividada decidiu que toda vez que pagasse uma conta pequena, agradeceria como quem quita um palácio. Em 6 meses, recebeu proposta para escrever material didático que lhe renderia royalties suficientes para liquidar a hipoteca. Ela confiou, produziu o livro com paixão e viu os números mudarem. Cada parcela quitada lembrava-lhe que o universo organiza sem perder prazos quando encontra coração disposto. Porém, nem todo alinhamento é agradável de imediato. Há alinhamentos que removem amigos, empregos, cidades inteiras da equação. A mente humana, apegada a intimidades confortáveis, resiste. Mas o universo não negocia com estagnação. Onde não há crescimento, ele provoca abalo. Pense nas raízes que precisam romper a casca da semente para tocar o solo fértil. Se a casca não racha, a árvore não nasce. Assim também, relacionamentos que perderam função nutritiva se desfazem. Velhos hábitos se tornam fisicamente insuportáveis. Ambientes tóxicos começam a cheirar a mofo espiritual. O ego confunde isso com perda. A consciência chama de libertação. Quanto mais rápido você solta, mais rápido novas conexões chegam. Esse é o motivo pelo qual despedidas quase sempre precedem saltos quânticos. A mala precisa esvaziar para receber mantimentos da próxima travessia. Há ainda o fator tempo, tão mal compreendido. O universo trabalha em janelas de oportunidade, períodos em que as condições macro e micro se alinham para facilitar a manifestação. Se você hesita, a janela se fecha. Não por punição, mas porque outra sincronia precisa ser respeitada em cadeia. Por isso, coragem é mais valiosa que data favorável. A energia da ação consciente empurra portas antes que elas deslizem para trás. A procrastinação é, na prática, um voto de desconfiança na própria visão. Já a prontidão, mesmo imperfeita, é sinal de fé. E fé, como dizia Hill, magnetiza circunstâncias inimagináveis. Grandes impérios nasceram de decisões tomadas em mesas improvisadas, compartilhando pão seco e sonhos absurdamente precisos. O universo não exige luxo inicial, exige convicção irreversível. Convicção, aliás, não é ausência de dúvida, é escolha reiterada apesar dela. O surfista que domina ondas gigantes sente medo, mas confia na prancha, no corpo treinado e no timing. Da mesma forma, quem navega as marés da abundância respeita o tamanho do mar, ajusta-se à prancha de habilidades e espera a onda interior apontar o momento exato de remar. Essa habilidade de sentir o pulso invisível pode ser aprimorada com um simples exercício diário. Antes de cada decisão relevante, feche os olhos e pergunte-se: qual resultado me deixa em paz profunda? A paz é bússola infalível, pois vibra na mesma frequência da verdade. Se o peito expande, é verde; se contrai, é vermelho. Não importa quanta lógica o argumento contenha, o corpo carrega antenas onde raciocínio não alcança.
À medida que a jornada prossegue, o viajante percebe que não há linha de chegada. Alinhamento é dança contínua, não ponto fixo. Hoje você celebra o contrato dos sonhos. Amanhã percebe que esse contrato é apenas base para a missão ainda maior. É o paradoxo da abundância consciente. Quanto mais se realiza, mais espaço se abre para novas sementes. Alguns temem esse ciclo infinito e estagnam. Outros entendem que expansão é natureza do espírito e seguem adiante, leves, curiosos, disponíveis. São esses que, aos 80 anos, mantêm brilho juvenil nos olhos, porque descobriram que o universo só envelhece para quem insiste em parar de crescer. Nesse percurso, inevitavelmente encontramos a sombra. Crenças herdadas, traumas infantis, votos silenciosos de autopunição. Ignorá-la é risco de sabotagem futura. Enfrentá-la é convite a triunfo genuíno. Portanto, dedique tempo a abraçar a criança que chorou sem amparo, a adolescente que fez juras de pobreza para ser aceita, o adulto que falhou e se julgou sem perdão. Quando essas partes são integradas, a energia antes bloqueada volta a circular e alimenta novos milagres. É aqui que muitas curas físicas, emocionais e financeiras acontecem de maneira quase ofensiva à racionalidade. A energia represada finalmente encontra vazão. O rio interior extravasa e rega solos que pareciam um deserto eterno. Eis o grande finale provisório, pois o espetáculo nunca termina. Cada ato seu, a partir de agora, ecoa na sinfonia do cosmos. Você pode escolher notas de queixa ou notas de gratidão, acordes de medo ou acordes de confiança. O maestro invisível respeita livre-arbítrio. Ele apenas amplifica o som que você decide tocar. Então, escolha intenções que honrem sua própria grandeza, sustente emoções que sustentem seu corpo, realize ações que realizem outros. O universo organizará as estrelas em resposta. E quando alguém perguntar anos depois como tudo aconteceu, você sorrirá e dirá, talvez num sussurro, talvez num brado, que coincidência era só o apelido da sua nova frequência. Quando tudo se encaixa, quando aquele não revela um sim maior, quando o atraso põe você na hora exata, quando estranhos se tornam pontes, é o universo assinando embaixo daquilo que sua vibração já escreveu. Entenda, o futuro não está na frente, ele está dentro. Cada pensamento que você aceitar como lei agora reverbera lá fora em forma de oportunidades, encontros e portas que pareciam trancadas. Então feche os olhos por um instante, respire fundo e agradeça pelo invisível que já está a caminho. Sinta a expansão no peito, a certeza nos ossos, o fogo manso da convicção acendendo cada célula. Abra-os de novo e caminhe. Dê o primeiro passo antes do cenário parecer perfeito, pois é o passo que perfaz o palco. Cuidando da frequência, você delega a logística ao infinito e ele nunca falha nas entregas. Se esta mensagem te sacudiu, permita que sacuda o mundo também. Curta para ancorar essa energia, compartilhe com quem precisa decifrar seus próprios sinais e inscreva-se no canal para receber mais rotas de alinhamento. Comente abaixo qual coincidência recente você já reconhece como chamado divino. E lembre-se, coincidência é só o apelido da sua nova frequência.